Estamos de volta para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o Bispo Dom Roberto. E para você que quiser assistir essa entrevista e as demais, youtube.com/programa Polêmica e também pela Terceira Via, canal 25. E também pelo nosso e-mail, caso você queira enviar uma crítica, um elogio, uma dica ao programa, programapolêmica@gmail.com. Bom, Roberto, só para esgotar o que a gente estava conversando no bloco passado, e não tem como deixar de fazer essa pergunta. Entendi perfeitamente a necessidade da manutenção do casamento, da luta por ele, até porque as consequências dentro dele, com filhos, com relação, sim. Mas como a gente olhar com tranquilidade e com uma sensação assim de dever cumprido das pessoas que sofrem dentro desses relacionamentos, não vamos nem falar dos filhos, vamos falar do próprio casal realmente. Claro. Em épocas até passadas em que se você não for, a mulher, por exemplo, se não fosse casada, ela estaria à margem da sociedade. Essas pessoas que sofreram durante esse tempo todo, não há aí, de repente, um débito da própria igreja em tentar manter esses falsos casamentos? Bom, se são falsos, tem o processo de nulidade. E se não são falsos, mas são violentos e de alguma forma até nocivos para uma convivência, digamos, normal ou tranquila, a igreja reconhece a separação, sim. O divórcio, no caso? Não, separação. Mas ela vai ficar separada e casada, tecnicamente? Sim, bom, a pessoa pode se divorciar no civil e aí haverá... Ela vai continuar vai poder comungar? O que o sínodo agora de outubro vai oferecer a essa gente. Um dos temas do sínodo de outubro, do sínodo da família... Vai oferecer o quê, exatamente? Vai oferecer um itinerário de reconciliação com a igreja, visando o que o senhor colocou, a comunhão ou não. É dizer, então vamos esperar esta instância, porque nos preocupa certamente essa situação. Veja que o senhor tocou um ponto muito sério, que é a violência doméstica. Sim. E eu, como pastor, eu realmente sempre prego na missa sobre esse tema, porque a mulher está sofrendo muito. Então, longe de, digamos, tratar de forçar, ao contrário, ela tem que sair de uma situação de violência. E quer continuar... Inclusive a forma de amar é obrigar o outro a fazer um tratamento e a se desarmar, porque uma pessoa que nós contribuímos para que ela continue numa situação sádica, realizando atos de violência e destratando, nós não estamos sendo bons com essa pessoa. Temos que ajudá-la a fazer uma revisão, a um tratamento. E se a revisão for não estar com a mesma pessoa? Bom, aí estamos vendo esses caminhos, não é? Na verdade, a igreja está tentando... que são caminhos, que são situações de fracasso, porque ninguém casa para fracassar. E temos que curar isso, né? Porque, independente da solução que a gente dê, haverá um itinerário que nós chamamos penitencial de perdão. A gente tem que se perdoar. A gente tem que curar essa pessoa que sai do relacionamento. Seria muito irresponsável contrair de imediato outro relacionamento. Tem que ter um momento... Um deserto? Exatamente. De cura, de cicatrização, porque talvez você possa levar aquele relacionamento a outro relacionamento que é diferente, que queremos que seja diferente. Bispo, nós estamos aqui para obter o máximo de informações possível dentro da sua possibilidade. E como o senhor é um líder no nosso município, as coisas que o senhor fala também têm repercussão. Sem citar nomes, mas tratando de condutas, nós tivemos aqui recentemente um padre de religião perto aqui de nossa comarca, em outro município, que teve algumas fotos suas expostas em WhatsApp, em redes sociais. Sim. Foi, inclusive, está numa fase de afastamento. Hoje nós vivemos um mundo de comunicação, de internet, de imediatismo muito forte. E lógico, as tentações também surgem maiores. Como é que a igreja está trabalhando os seus personagens para que continuem firmes na fé e que essas novas tentações sejam trabalhadas de uma forma que não prejudique
o celibato, não prejudica a sua conduta como líder religioso? Bom, já tocamos indiretamente em oblíquo sobre os padres cantores, né? Sim, senhor. Eles estão também expostos a isso que você coloca. Hoje o padre é exposto na vitrine. Por isso que ele tem que ter uma formação espiritual, uma blindagem de virtudes, que passa também por conhecer as diversas tecnologias, que nesse caso não são de comunicação, mas são justamente de destruição da pessoa, de invasão da privacidade. Eu sempre recomendo aos sacerdotes terem muito cuidado com fotografias, com quem se deixa fotografar, porque a imagem de um sacerdote é a credibilidade que ele tem. Se você estraga isso, está perdendo todo o crédito moral e pastoral. E tem pessoas, lamentavelmente, que visam a isso. Não só os sacerdotes, mas os pastores também. Sim, claro. E então, nós temos que, com maior razão, nos autocontrolar e viver com sinceridade e autenticidade quem somos. Não é? Termos com alegria a nossa identidade de celibatários, ponto. Cuidar dos relacionamentos, como pais de família que somos, um pai de família espiritual, temos que cuidar muito bem isso. Não ficar numa redoma de cristal, porque ninguém pode, mas eu acredito que a melhor defesa do celibato seja um amor apaixonado por Deus e os irmãos. Quando eu anunciei com algumas pessoas que iriam entrevistar o senhor, a gente deixa o e-mail assim aberto para receber algumas. E por incrível que pareça, eu esperava até ter algumas perguntas mais complexas. Mas uma das que eu mais indicado para perguntar ao senhor, por que que o padre não pode casar? Bom, veja, é uma lei eclesial que se ajusta de mil modos ao sacerdócio, diz a Presbyterorum Ordens. Por que se ajusta? Porque um pai de família tem que cuidar da sua família. São Paulo fala do coração indiviso. Nosso coração não pode ter família e família geral, paroquial. É verdade que os pastores lidam com isso, mas o que acontece com um pastor que se divorcia? Não sei. Bom, essa é uma pergunta. Exato. Segundo, ele tem muitas vezes que lidar com filhos que são toxicômanos. Ou não. Ou não, claro. Mas pode lidar ou não? Sim. E muitas vezes isso pode atrapalhar um pastoreio, porque com ele vai lidar com a cabeça quando tem um filho que ele tem que resgatar. O fato de cuidar já é uma grande despende coisa, uma energia, perfeito. independente da deformidade. Mas ninguém está livre disso. Sim. As melhores famílias são... E eu diria também a disponibilidade para a missão. Você sabe que as paróquias, cada 6 anos a gente troca. Não é tão fácil trocar uma família de lugar para outro lugar. Também o fato do martírio. Por exemplo, na Alemanha nazista, tivemos, claro, pastores confessores, Dietrich Bonhoeffer, que eu admiro muito, mas ele não era casado. Mas tivemos mais de 200 padres que morreram opondo-se ao nazismo. Para um padre que é sozinho, solteiro, celibatário, Seria é mais fácil de chantagem, ser profeta, porque você vai, não há uma família atrás. E a tentação ao sexo feminino não entra nessa justificativa também não da igreja? Veja, o marido não tem tentações? Sim. Então, você pode vencê-las ou não? Sim. Então, nós não podemos vencer essas tentações? Eu não estou absolutizando o tema, mesmo porque na Igreja Católica
há 20 igrejas católicas do Oriente, a Armênia, por exemplo, a Maronita, que o celibato é facultativo. Então, tem padres casados lá. Então, eu não posso dizer, não, é questão de dogma. Não é questão de dogma. É uma questão disciplinar. A Igreja Latina, de rito latino, entende que o celibato tem uma fecundidade espiritual, tem um aproveitamento pastoral e tem uma entrega, uma doação de vida que facilita, certamente. Engraçado, o povo latino é um povo mais quente, mais que abraça, que beija mais, que se toca mais. Né? É o rito do latim. A Igreja Latina é 90% dos católicos, o rito latino. Sim. Mas, como você disse, os latinos, os povos latinos, que sim, um povo que se abraça mais, certamente, mas também grandes santos, né? Um celibatário não é um solteirão, que ficou sem casar porque não gosta de mulheres. O padre tem que ter uma vida afetiva, equilibrada, sim, mas apaixonada por Deus. A vida de Jesus Cristo. Isso é uma dúvida minha, né? Eu acho que o senhor não tem pessoa melhor para responder e deve ser dúvida de outras pessoas também. Nós retratamos a história de Jesus enquanto pessoa. Viveu, sim, tem as passagens comprovadas, tem a sua crucificação. Sim. Mas daí em diante, quando a fé entra no sentido dele ter se tornado o que é hoje, da importância que ele tem para o ser humano, para a sociedade, para o mundo. Qual é o marco que o senhor pode identificar como o marco da pessoa para o santo? Eu diria que o grande sinal que ele próprio caracterizou para identificar o aspecto divino na sua pessoa, não só o santo, mas o divino, porque ele é filho de Deus, da mesma substância, homem, verdadeiro Deus, como diz o Concílio de Calcedônia, é a ressurreição. Veja que de todos os fundadores de religiões, o único que disse que ia ressuscitar, o único que disse que não ia ficar com o corpo no túmulo, foi ele. Você poderá ver outros, mas ninguém disse isso. O único que disse, olha, vocês destruí este templo e ao terceiro dia o reerguerei. Estava se referindo ao templo do seu corpo. Ele ressuscitou. Então, a marca da ressurreição, as aparições do ressuscitado, a criação da igreja, são sinais de que ele era algo mais que um homem que morreu. Não foi uma simples morte. Porque o cristianismo se difundiu por milagres, ou a própria difusão do cristianismo foi um verdadeiro milagre. Não havia como 12 homens que estavam com medo, fechados num quartinho, assumindo uma liderança que em poucos séculos conquistou o Império Romano. É verdade ou não que a Bíblia, ao longo dos séculos, ela excluiu alguns evangélicos? Não, foi ao contrário. Foi a igreja... Maria Madalena, por exemplo, ela tem alguma participação nas escrituras da Bíblia, da importância que teve um Paulo, que teve um Mateus? Ela tem e não tem. Quer dizer, ela tem a importância de ser a primeira pessoa que viu a Cristo ressuscitado e levou essa informação aos apóstolos. É a primeira testemunha da ressurreição. Maria Madalena e os evangelhos dão conta disso. Agora, é evidente que enquanto a importância de um Paulo para o Ocidente não tem. É dizer, com isso não quer dizer que ela não seja importante. É dizer, a importância não se mede somente pelas atividades, mas eu diria que, por exemplo, as cartas paulinas e a ação de Paulo foram decisivos para a penetração do Evangelho na cultura romana, por exemplo, na cultura grega. Ele foi o homem das culturas. Paulo é fundamental porque é um homem cosmopolita, foi um homem ponte. Maria Madalena não tinha a possibilidade de fazer isso. Mas ela, volta a insistir, seguiu a Jesus. É importante, diante de outras religiões que negam a participação da mulher, uma figura emblemática, Maria Madalena. Mostra como o cristianismo promove a mulher, que não é
que não é cristianismo aquilo que submete ou nega a importância da mulher, a dignidade da mulher. Nós estamos terminando esse bloco, só que eu queria fazer a última pergunta, que no nosso outro bloco nós vamos falar de política. Ah, bom. Então, Alguns cientistas, não estou falando que eu tenha visto isso na religião, aquela tradicional foto da Santa Ceia, que Sim. Maria Madalena seria uma das integrantes daquela mesa. Isso pode ter algum fio de verdade nisso? Veja, Santa Ceia não compõe o Evangelho, é apenas uma obra de arte. Sim. Então, Mas a opinião do senhor? para mim não. Para mim não, isso é justamente um filme de Brown sobre Código da Vinci, que é ficção. Não me parece que Leonardo da Vinci, que era um católico convicto, substituísse a João, que era o único que não tinha barba, por Maria Madalena. Não tem cabimento, porque Maria Madalena nunca foi considerada do grupo dos 12. Nenhum evangelho canônico permite isso. Em tese estariam ali quem realmente faria Os parte do grupo apóstolos, dos 12. exatamente. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com Dom Roberto, vamos ao intervalo e já voltamos.